Olá, galerinha! Então, a gente acabou de ver os conceitos, né, e as classificações sobre orações coordenadas. Né? A gente viu que elas são gramaticalmente independentes entre si, uma definição mais gramatical, né? São independentes entre si, eu posso dividir os períodos e ok, eu não vou ter problema. Agora, com as orações subordinadas, o que vai acontecer? Eu vou ver que eu preciso uma das outras. Eu preciso das orações do mesmo período para poder entender a primeira oração, por exemplo. Eu vou explicar. E nesse grupo de orações subordinadas, diferente do que eu falei nas coordenadas, que eu falei que só tinham 5, né, que era mais fácil de decorar porque eram só 5, a subordinada a gente vai ter mais de um grupo. Por exemplo, hoje a gente vai ver a oração subordinada substantiva, que tem 6 classificações. Tem as orações subordinadas adjetivas, que tem 2 classificações. E tem as orações subordinadas adverbiais, que tem 9 classificações. Por enquanto, vamos ficar só na substantiva, tá? Vamos lá, só queria mostrar para vocês como é cada um desses grupos. Eu peguei esse período aqui, ó. Só depois disso percebi a profundidade das palavras dele. E fiz algumas modificações para vocês verem o que cada grupo vai trabalhar, o que cada grupo de oração subordinada vai trabalhar. Eu coloquei a explicação, não vou ler para vocês, né? Vocês leem com calma em casa, volta o vídeo se precisar. Mas eu fiz umas modificações para vocês verem como que cada grupo, né? Substantivo, adjetivo e adverbial vão trabalhar. Olha só. Peguei esse período, só depois disso percebi a profundidade das palavras dele. E aí, olha o que eu fiz aqui embaixo. Só depois disso percebi que as palavras dele eram profundas. Eu percebi alguma coisa. Então eu tenho ali o verbo perceber e eram. Estão no mesmo período, né? Eu peguei a mesma informação da frase de cima e coloquei num período composto embaixo. Só depois percebi, aí vem a outra oração. Repara que eu preciso da outra oração para entender a primeira. Eu preciso da oração que está em laranja para entender a roxinha, né? Então isso já me dá a ideia de ser uma oração subordinada. E eu sei que ela é substantiva porque quem percebe, percebe alguma coisa. Esse alguma coisa completa o sentido do verbo perceber. Então, eu vou ter uma oração exercendo função sintática de objeto. É isso, Érica? É. As orações subordinadas substantivas vão ter função sintática, que está faltando na oração principal. Tá? As orações adjetivas, olha ali, só depois disso percebi a profundidade que as palavras dele continham. Ou seja, percebi a profundidade que as palavras dele continham. O que está de laranja caracteriza a palavra profundidade, que é um substantivo. Então, aqui eu vou ter uma oração inteira que as palavras dele continham, exercendo a função de adjetivo, de adjunta de nominal dessa outra oração que está em roxinho. Tá? Já vai ser uma oração subordinada adjetiva. E como é que seria adverbial? Só quando cair em mim, percebi a profundidade das palavras dele. O que está em laranja exerce uma função adverbial em relação ao que está em roxinho. Só quando cair em mim, ou seja, só quando eu me liguei, né, expressa em um advérbio de tempo, é que eu percebi as profundidades das palavras dele. Entenderam? Como que cada grupo de oração subordinada vai trabalhar? Hoje, vamos ficar com as orações subordinadas substantivas, por enquanto, tá? E aí, o que eu vou ter em oração subordinada substantiva? Eu vou ter uma oração que vai ser subordinada à oração principal. Lembra que na oração coordenada, a gente chamava a oração que não tinha conjunção de oca? Oração coordenada assindética? Então, no grupo das subordinadas, a gente vai chamar essa oca de OP, oração principal, tá? Vamos lá. E as orações subordinadas, elas vão exercer função sintática em relação à oração principal. Eu vou ter sabe aquela estrutura do português que eu sempre falo para vocês? Sujeito, verbo e complemento? Eu vou ter também no meu período isso. Só que eu posso ter uma dessas partes, sujeito, ou complemento, ou predicativo, ou aposto, funcionando em forma de oração. Ele vai estar lá existindo, mas vai estar em forma de oração. Olha aqui, por exemplo, ó. Suponho que você foi à biblioteca hoje. Você sabe se o presidente já chegou? Eu grifei ali, dei destaque para as conjunções que e se, porque elas são as representantes do grupo das subordinadas substantivas. Viu a conjunção que e se, já fica ligado. Não vai poder ser... ela pode ser até alguma das outras, mas tem possibilidade de ser substantiva também, tá? E aí,
como que eu sei que é substantiva? Se eu puder, aquela parte que eu coloquei de laranjinha, essa partezinha, se eu puder substituir por isso, pronome isso, é porque ela vai ser substantiva. Olha só. Suponho isso. Você sabe isso? Viu como é que dá certinho? Eu não preciso de fazer força para encaixar o isso no lugar dessa oração toda? Quando isso acontece, é porque ela é subordinada substantiva. Você tem que descobrir o resto da classificação, tá? Olha ali, o garoto perguntou qual era o telefone da moça. Não sabemos porque a vizinha se mudou. Nesse caso, esses pronomes também podem ocupar a função de conjunção, de exercer a função de conjunção integrante. Só que é bem menos comum. Eu só tinha que falar porque existe. Mas o Q e o C são os representantes maiores aí de orações, de início de orações subordinadas substantivas. Tá bom? Vamos lá. Qual é a primeira classificação que eu vou apresentar para vocês? É quando a oração toda exerce a função de sujeito. Ela vai ser chamada de oração subordinada substantiva subjetiva, tá? Olha ali. É fundamental o seu comparecimento à reunião. É fundamental o seu comparecimento à reunião. Só tenho um verbo, ou seja, período simples. Agora eu posso escrever a mesma informação da seguinte forma, ó. É fundamental que você compareça à reunião. Eu coloquei uma conjunção ali e eu tive que conjugar, transformar o comparecimento em compareça, transformar o substantivo em verbo. Reparou? E aí, se eu tenho dois verbos, eu vou ter duas classificações de oração, tá? Oração principal é fundamental alguma coisa. Isso é fundamental. Repara, é verbo, fundamental é adjetivo. O que está faltando? De quem é esse adjetivo? O fundamental é quem? Isso, alguma coisa. O que é essa alguma coisa? O seu comparecimento à reunião. Então, eu peguei um período simples, transformei em período composto para vocês verem como que a oração subordinada substantiva se comporta. Tá bom? Então, toda essa oração que você compareça à reunião é fundamental. Ou seja, vai ser oração subordinada substantiva subjetiva. Muito nome, né? Mas vamos respirar que a gente vai conseguir. Tá? Aqui em roxinho eu coloquei esse macetezinho, né, esse bizuzinho aí de substituir por isso, só para conferir se é uma subordinada substantiva, tá? E aqui eu coloquei as construções mais comuns de quando aparece uma oração subordinada substantiva subjetiva, ou seja, quando a oração subordinada exerce a função de sujeito. Quando eu começo o período com é bom, é útil, é conveniente, sabe-se, soube-se, conta-se, convir, cumprir, constar, são verbos que em 90% dos casos o que vai vir depois vai ser o sujeito, seja em forma de oração ou não, tá? Então vocês fiquem ligados nessas construções, tá bom? Objetiva direta. Essa oração vai cumprir a função de quê? De um objeto direto. Olha ali, ó. Todos querem sua aprovação no vestibular. Todos é o sujeito, querer é o verbo, quem quer alguma coisa, quer alguém, né? Quer o quê? A sua aprovação no vestibular. Sua aprovação no vestibular é o objeto direto. Mas vai que eu escrevo assim, ó, todos querem que você seja aprovado. Aí eu tenho duas orações, vou ter duas classificações. Todos querem oração principal, que você seja aprovado, oração subordinada, substantiva, objetiva direta, tá? Na dúvida, é só falar assim, ó, todos querem isso. Esse isso ocupa a função de objeto direto. Então, a oração que corresponde a isso também vai ocupar a função de objeto direto. Tá bom? Coloquei mais uma observação sobre o Q e o C, que são aquelas que introduzem a oração subordinada substantiva. E alguns advérbios podem cumprir essa função, como foi o caso do porquê ou por qual, como eu falei antes. Tá bom? Objetiva indireta. Vai cumprir a função de objeto indireto. Ali, meu pai insiste em meu estudo. Porque quem insiste em alguém, em alguma coisa. Né? Então, ele insiste no meu estudo. Em meu estudo, no meu estudo, vai ser o objeto indireto. Então, se eu transformar isso em oração, ó, meu pai insiste em que eu estude, eu vou ter uma oração subordinada, substantiva, objetiva e indireta. Tá? E meu pai insiste é a oração principal. Repara o seguinte, objeto indireto precisa de preposição. Então, na oração subordinada, substantiva, objetiva e indireta, eu também vou ter uma preposição, tá? Vamos lá. Completiva nominal. Aí é bem comum vocês confundirem a objetiva indireta com a completiva nominal. Por quê? Por conta do raio da língua da preposição. Mas pensa o seguinte, objeto indireto
ele completa o sentido de um verbo. Complemento nominal completa o sentido de outra palavra que não é verbo. Então, se está completando o sentido de uma palavra que não é verbo, não vai ser objetiva indireta. Olha ali, ó. Sentimos orgulho de seu comportamento. Nós, né, o sujeito oculto, sentimos orgulho. Ponto, acabou. Do que eu sinto orgulho, completa o sentido do orgulho, que não é verbo, porque não existe eu orgulho, tu orgulhas, ele orgulha, nós orgulhamos. Não tem, né? Então, se está completando o sentido de uma palavra que não é verbo, vai ser completo nominal. Então, ali, ó, sentimos orgulho, de que você se comportou. Sentimos orgulho disso. Mas estou completando o sentido do verbo ou de uma palavra que não é verbo? De uma palavra que não é verbo. Então, vai ser oração subordinada, substantiva, completiva nominal. Tá? Eu coloquei no mesmo slide para vocês verem a diferença. Ali, ó, meu pai insiste em alguma coisa. Meu pai insiste nisso. Tá? Então, ali está completando o sentido do insistir, que é verbo. Na completiva nominal, está completando o sentido de orgulho, que não é verbo. Tá? Predicativa e a positiva para a gente terminar. Na predicativa, eu vou ter uma oração inteira ocupando a função de predicativo do sujeito. Então, se eu vou ter um predicativo do sujeito, eu posso ter aí um verbo de ligação, né? Lembra que com o verbo de ligação eu sempre vou ter um predicativo do sujeito? Mas o predicativo do sujeito pode existir sem o verbo de ligação. Olha só esses exemplos aqui. Nosso desejo era sua desistência, né? De alguma coisa. Nosso desejo era isso. O que vem depois do era, que é o verbo ser no passado, cumpre a função de predicativo do sujeito. Sua desistência era o nosso desejo. Então é característica do nosso desejo, que é o meu sujeito. Então, predicativo do sujeito. Posso escrever essa mesma informação de outra forma? Posso. Nosso desejo era que ele desistisse. Eu transformei desistência em verbo desistisse, né? Coloquei no passado. Nosso desejo era que ele desistisse. Eu não deixo de ter aquela mesma estrutura. Nosso desejo era. O que vem depois vai cumprir a função de predicativo do sujeito. Por quê? Eu tenho um sujeito, um verbo de ligação. O que está faltando? Predicativo do sujeito. Tá bom? E a positiva? A positiva eu acho que é a mais fácil de identificar, porque 99,9% dos casos ela vai vir acompanhada de 2 pontos. Só tem que prestar atenção para ver se vai ser um período composto. Olha ali, ó. Fernanda tinha um grande sonho. 2 pontos. A chegada do dia de seu casamento. A chegada do dia de seu casamento é o aposto, né? Porque dá informação sobre o sonho. Eu posso escrever isso em forma de oração? Posso, olha ali. Fernanda tinha um grande sonho. Que o dia do seu casamento chegasse. Eu transformei chegada em chegasse. Peguei um substantivo e transformei em verbo. Por isso, passou a ser um período composto. Por isso, passei a ter a possibilidade de ter uma oração subordinada substantiva. Tá bom? Galera, é só isso, ou isso tudo, fica a critério de vocês, mas a gente vai destrinchar isso melhor nas nossas aulas. Qualquer coisa, para, volta, anota, vê de novo, tá? E me perguntem na nossa aula. Um beijo.